Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de válvulas de controle de pressão. Ao longo do curso, falarei sobre formas de controle e as funções das válvulas, sobre conceitos básicos relacionados ao tema, sobre os diferentes tipos de válvulas existentes e como ocorre o princípio de funcionamento delas. Depois, vou explicar mais detalhadamente sobre as válvulas limitadoras de pressão e seus subtipos e as válvulas redutoras de pressão e seus subtipos. Já na parte final, será resumido todo o conhecimento aprendido e será mostrada uma simulação em software. Também, ao decorrer das aulas, será mostrado dicas de design e de segurança, que são itens importantes que devem ser considerados pelos projetistas. Para que um sistema hidráulico seja eficiente, 3 formas de controle devem ser mantidas, que são o controle de pressão, que é a pressão desenvolvida no sistema, o controle direcional, relacionado ao sentido do fluxo, e o controle de vazão, que é a taxa que o fluido flui pelo circuito. Entre as funções das válvulas de controle de pressão estão o fornecimento de proteção à sobrecarga, limitando a pressão do sistema, aliviar a pressão de volta para o reservatório enquanto a pressão principal do circuito é mantida, a manutenção de um mínimo de pressão residual, conhecido como back pressure, em uma linha, o sequenciamento de diferentes opções do circuito, a sustentação de uma carga suspensa até que um sinal oposto seja aplicado, a atuação como freio para motores hidráulicos e para a operação de um subcircuito a uma pressão inferior da encontrada no circuito principal. Para se ter um entendimento maior sobre as válvulas de controle de pressão, é preciso conhecer alguns dos principais conceitos relacionados a elas, que são a pressão de abertura, conhecido como cracking pressure, que é a pressão necessária para iniciar a abertura da válvula, a pressão de vazão máxima, que é a pressão requerida para abrir completamente a válvula. A dica de design relacionada à pressão de vazão máxima é que, dependendo da força e comprimento da mola, a pressão de vazão máxima pode ser superior à pressão de abertura. A pressão de override, que é a diferença resultante entre a pressão de vazão máxima e a pressão de abertura. E a dica de design da pressão de override é que um valor muito alto dessa pressão vai desperdiçar energia, já que o excesso de temperatura pode ser gerado no sistema, por causa da energia necessária para manter a válvula aberta. Aqui nesse gráfico pode ser observado os 3 diferentes tipos de pressão: a pressão de vazão máxima, em 43 bar, a pressão de abertura, ou cracking pressure, em 40 bar, e a diferença entre as duas pressões, que é a pressão de override. Existem diferentes tipos de válvulas de controle de pressão, e a dica de design sobre este tema é que o controle da pressão pode ser feito visando a limitação de pressão ou a sua redução em partes do sistema, surgindo assim os 2 grupos básicos de válvulas de controle, que são as válvulas limitadoras de pressão, consistindo da válvula de alívio, da válvula de sequência, da válvula de contrabalanço, da válvula de descarga e da válvula de frenagem. E por último, tem um grupo das válvulas redutoras de pressão. As válvulas de controle de pressão podem ser classificadas conforme descrito. Contudo, existem muitas outras variações de acordo com outras características construtivas. Aqui estão as simbologias das válvulas citadas anteriormente, que são a válvula de alívio ou válvula de segurança, a válvula de sequência, a válvula de contrabalanço ou válvula de frenagem, a válvula de descarga e a válvula redutora de pressão. Posteriormente no curso será explicado em detalhes cada uma dessas válvulas. Agora será falado como ocorrem os princípios funcionais das válvulas citadas. A válvula limitadora pode ser utilizada para controlar a pressão no sistema. Com isso, elas assumem diferentes denominações de acordo com a sua função específica. A operação de uma válvula limitadora é baseada no equilíbrio entre a força de uma mola e a força gerada pela pressão do circuito, significando
que quanto maior a força da mola contra o sentido do fluxo, maior a pressão deverá ser para empurrar a mola. Nas imagens estão 3 tipos de válvulas limitadoras de pressão: a do tipo simples, do tipo pistão auxiliar e a do tipo diferencial. Válvulas limitadoras de pressão frequentemente incorporam pistões de amortecimento ou válvulas de controle de fluxo. O dispositivo de amortecimento mostrado prevê abertura rápida e fechamento lento da válvula. Isto previne dano causado por choques de pressão. Nas válvulas das figuras B e C, pode-se notar o uso de pistão auxiliar, tendo assim um maior ganho de área e um sistema de amortecimento. Opção por pilotagem externa em sistema dual através de uma válvula de descarga. O uso de dreno externo sendo empregada como válvula de sequência com retenção. E possui adicionalmente uma válvula de retenção, sendo empregada para retenção de carga por meio de um cilindro vertical, através de uma válvula de contrabalanço. O pistão da figura B também pode ser chamado de pistão de balanceamento, porque em operação normal está hidraulicamente balanceado. A pressão na entrada, agindo por debaixo do pistão, está presente também na parte superior, através de um furo no próprio pistão. Para qualquer pressão inferior àquela pré-determinada, o pistão se assenta com a ajuda de uma mola fraca. Quando a pressão alcança o seu ajuste da mola, o pistão é forçado para fora de seu assento, limitando a pressão na câmara superior. O fluxo restringido provoca um aumento de pressão na câmara inferior, criando assim um desequilíbrio de forças hidráulicas e o óleo levanta o pistão de seu assento. Quando a diferença em pressões entre as câmaras superior e inferior for suficiente para vencer a tensão da mola, o pistão maior é forçado para fora do seu assento, permitindo que o fluxo passe para o tanque. Quanto maior o fluxo, mais é levantado o pistão de seu assento. Porém, como a compressão é feita apenas em uma mola fraca, a sobrepressão é mínima. Aqui nós vemos um exemplo de um dos primeiros designs de válvula de alívio, conhecido como válvula de alívio de atuação direta, que consiste de uma check valve com uma mola que imprime uma força N no assento da válvula e assim vedando a passagem do fluido do ponto A para o ponto B. Um outro modelo de válvula de alívio projetado posteriormente foi a de operação por piloto, onde possui o piloto interno, realizando a operação direta, e o piloto externo, fazendo a operação remota. Aqui temos 2 figuras, uma se tratando da foto da válvula real e a outra da simbologia completa da válvula limitadora de pressão operado por piloto. Podemos notar em ambos os gráficos de pressão por fluxo a diferença entre o diferencial de pressão, característicos das válvulas operadas por acionamento direto, no primeiro gráfico, e das válvulas operadas por piloto, no segundo gráfico. As diferenças são que as válvulas por acionamento direto começam abrindo com uma menor pressão, e depois de alcançar a pressão de abertura de 70 kg/força por centímetro quadrado, a pressão continua subindo, enquanto as válvulas operadas por piloto evitam uma pressão de abertura prematura, e ao atingir a pressão desejada, ela se mantém, impedindo a sobrecarga. Será mostrado agora como trabalha a válvula limitadora de pressão operada por piloto, que se consiste de 2 válvulas, uma válvula principal e uma válvula piloto. Aqui em laranja é onde entra o fluido no sistema, que enquanto não fizer a pressão necessária para empurrar a mola do carretel e a agulha da válvula piloto, a válvula continuará fechada. Porém, quando alcançar a pressão de abertura, a haste do carretel será deslocada para cima e fará com que o fluido siga para o tanque, mostrado em azul. As figuras de baixo representam a válvula piloto, que define o quanto de pressão é necessário para a abertura da válvula. Na primeira imagem, sem pressão o suficiente, e na segunda, com a pressão de abertura alcançada. Para conhecer mais sobre as válvulas de controle de pressão ou sobre outros cursos relacionados à hidráulica e pneumática, acesse o link na descrição. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades.